Fala galera, meu nome é Felipe. Oi gente, eu sou a Tamires. Somos alunos do terceiro termo de publicidade na UnoOeste e sejam bem-vindos à nossa primeira edição do nosso podcast publicitário. Publicitário, a gente colocou o nome que tem tradução em latim de anúncio, e nesse podcast a gente busca entender um pouco do passado para aprender e compreender sobre o futuro da publicidade. Nosso convidado tem bagagem de sobra para falar sobre o assunto. Ele que é formado em Comunicação Social pelo UnoOeste em 2005, CEO e cofundador da agência G+, trabalhou em grandes agências na cidade de São Paulo e com o seu trabalho e o da sua equipe já conseguiu mais de 10 prêmios ao longo de sua carreira. Com vocês, Gustavo Rossi, Grael. Tudo bem? Tudo jóia, e vocês? Tudo jóia, tudo bem. Certo. Para começar, a gente queria que você explicasse um pouquinho o que é a área de criação na publicidade. Na minha perspectiva, a área de criação é uma das mais vitais de uma agência de propaganda. Não vou falar que ela é a mais importante, porque todas são, né? E cada vez mais os departamentos são mais integrados. Antes a criação era um departamento mais isolado, e muito por conta do digital, né? As coisas têm sido cada dia mais integradas. O departamento criativo é onde a gente precisa ter as cabeças mais pensantes, né? Talvez um pouco menos estratégicas e mais criativas, né? Mas tem que ter muita responsabilidade, não é um departamento de artista, né? É um departamento de profissionais, precisam carregar muita bagagem de mercado, né? Dos business que eles atendem, dos segmentos que eles atendem, para trazer ideias pertinentes, porque elas não podem ser apenas criativas, né? Elas têm que ser ideias vendedoras muitas das vezes e precisam, antes de ir para o mercado, convencer diretores e CEOs de grandes empresas, né? Então, é um departamento de bastante responsabilidade e que na maioria dos casos trabalha sempre em dupla, né? Um diretor de arte, um designer junto com um redator, um copy, justamente para fazer as ideias fluírem mais, né? Ter mais do que uma perspectiva sobre um assunto, um tema, quando não mais pessoas, né? Mas acho que isso seria uma estrutura básica aí, e acima deles, não por ser superior, mas por ter um pouco mais de bagagem, um diretor criativo que está ali para ter um crivo das ideias, e não é só para aprovar ou desaprovar, mas é para pegar os insights da equipe dele e conseguir enxergar já um pouco mais para frente daquele caminho que o pessoal pensou e direcioná-los, né? Legal. E já engatando nessa pergunta, quando que você soube que essa área da criação era o seu lance, assim, a sua praia? Eu acredito que foi ainda no colégio, né? Quando todo mundo se preocupava mais em estudar e eu me preocupava mais em criar coisas, criar jornal da sala, fazendo piada com os amigos. E eu gostava muito de assistir propaganda, né? Eu tenho assim, guardada em mente, assim, propagandas de 1000 anos atrás, que eu não esqueço, jingles principalmente, né? Sempre foi uma coisa que me cativou e acho que uniu isso com essa minha parte mais criativa, assim, de jeito de ser mesmo, né? E acho que era o que sobrou para mim, né? Eu não estudei direito, então tinha que usar a criatividade. Você, como fundador da agência, né? O que hoje as agências buscam para profissionais de criação? O que a pessoa precisa ter para ficar inserida no mercado? Depende, né? Depende do nível do profissional, né? A gente pode buscar desde um estagiário até alguém mais sênior, mas falando mais para vocês que estão na faculdade, acho que principalmente força de vontade, desejo de estar num ambiente, né, numa atmosfera criativa, com profissionais com experiência para vocês absorverem no dia a dia, perfis com responsabilidade dentro da agência, compromisso, mesmo no começo da carreira, né, mesmo no estágio. O estágio você não precisa ser um expert, né, mas a gente precisa enxergar no estagiário que ele vai ser um expert, né.
Então acho que agora é muito mais desejo, força de vontade, compromisso, vai errar bastante, mas vai fazer bastante para errar bastante e vai aprender, né? Sim. A gente vai muito pelo portfólio, né? Pelo portfólio, que a pessoa já executou alguns projetos em outros lugares que trabalhou. Então, claro que a gente vê tudo, né? A pessoa, Sim. mas o portfólio tem um peso grande nisso. E o portfólio, não é porque a pessoa nunca trabalhou que não pode ter um portfólio também, Sim. né? Eu acho que até deve, dentro da faculdade, já construir o seu próprio portfólio. Já vai construindo a carreira. Isso. Queria te perguntar qual que é a maior dificuldade que a gente encontra hoje em dia na área de criação, no sentido de a gente conseguir entregar um bom resultado pro cliente. Tempo. Hoje, muito por conta de, eu acho, né? Do meu ponto de vista, não uma verdade necessariamente, mas com os meios de comunicação, principalmente o WhatsApp, tudo ficou muito dinâmico e tudo para ontem, todo mundo com muita pressa, ansiedade para lá, para cá. Acaba que, de repente, você poderia fazer um projeto ali em algumas semanas, você tem que fazer em alguns dias ou algumas horas, né? Eu penso que esse é o grande desafio hoje. Assim, as pessoas estão muito ansiosas, as empresas estão com muita pressa. E eu enxergo assim, que quando as trocas ainda eram telefone, e-mail, isso era um pouco diferente. E a gente acabava tendo um pouquinho mais de prazo para fazer as coisas, né? Entre todos os desafios, eu acredito que esse seja o maior. Agora vamos falar um pouquinho dos cases que você estava na criação. A gente viu da campanha da Fut Fanatics, Fut All Black, que ganhou o prêmio do Fast Video. E está concorrendo em 2024, pode ganhar mais, né? Qual que foi a sacada desse projeto? Você foi principalmente pensante junto com a sua equipe? Como é que foi o desenvolvimento? Tá, né? E como eu falo, o diretor de criação, ele vai vendo o que é mais pertinente, o que é menos, e enxergando coisas que, de repente, nem quem tá ali criando, trazendo ideias, enxergou. Fut All Black, no processo dela, nós acabamos indo para um caminho que eles apresentaram até assim, ó, tenho essas ideias, e tem essas aqui também, e foi uma dessas, né? Então aí o diretor de criação tem esse dever, né, de falar, pô, aqui tem um negócio interessante, ó, se você pensar assim, assim, assado, aí o povo fica na mesma página que a gente, né, e aí usa a criatividade deles para desdobrar algo que vai chegar mais longe do que outras opções. E esse case foi legal porque nós tínhamos uma primeira ideia de trazer bastante gente para o filme, bastante atleta de várias modalidades, trocando de modalidade, né? E a ideia era trazer vários atletas de várias modalidades para ir mudando o jogo deles. Só que isso não ia caber no orçamento, né? Quando a gente levantou o orçamento desses atletas, ele extrapolava o budget, e aí a gente resumiu essa ideia em um personagem que era o Rômulo, né? Um narrador esportivo da NBA e tal, é um cara cômico. A gente desenhou um roteiro em cima da figura do Rômulo. Isso já definido, criado, o cliente ligou dias depois, do nada, falando, ó, Grael, nós vamos fechar também com o José Aldo. E não tinha nada a ver colocar o José Aldo dentro do que já estava criado. Aí a gente teve que apagar tudo. Nossa. E criar uma nova história que coubesse o Rômulo e o José Aldo. A ideia era trazer jogadores de uma modalidade e fazer eles praticarem outra? Isso. Porque na Black Friday, toda a loja fica em promoção. Sim. Né? Com descontos mais agressivos e tudo. E lá eles têm, chama Fut Fanatics, mas a loja é uma das que mais vende tênis de corrida, vende todas as modalidades. Então é uma oportunidade até da gente mostrar isso, né? E a gente quis dizer assim, descontos que mudam o jogo, assim, você não faz uma compra por impulso, né, na Black. Você não está precisando de um tênis, mas o desconto muda o jogo. Você vai e a faz gente, a pessoa comprar. E a gente ia trazer, tipo, um cara que joga vôlei jogando basquete. De repente, porque ele aproveitou uma promoção da bola de basquete e assim por diante, né? E assim foi feito, com a figura do José Aldo, né? Então, no filme ele começa lá
ele tá entrando como se fosse para uma luta, mas na hora que ele tira o roupão, ele tá com o uniforme de um clube, né? De um clube. Ah, legal. Pô, legal. Quais são os desafios mais significativos que os profissionais de criação enfrentam em criar campanhas, né? Ter um certo êxito, sucesso com as campanhas que eles acabam criando? Cara, acho que são eles mesmos, assim, né? Porque a gente não cria para ter êxito da ideia, pela ideia. A gente cria para ter êxito de algum projeto dentro de alguma empresa, né? Algum produto, algum lançamento de alguma coisa. E você pode tanto ir para um caminho mais conservador, que de repente vai atender o briefing e de repente o cliente vai aprovar e vai sair e vai ter algum resultado. Como também você pode ser um pouco mais ousado e chegar em coisas mais diferentes, que vai cumprir com esses papéis e também vai ter um êxito maior em festivais, né? Grael, pergunta polêmica agora. O que você acha do uso da inteligência artificial no seu meio de trabalho, no meio da criação? Muito boa e muito perigosa ao mesmo tempo, porque como uma arma afiada, assim, pode te cortar, mas se você souber usar, você vai conseguir fazer coisas que você não faria sem ela. Sim. Eu acho que ela pode levar para um caminho negativo quando usada assim, querendo Fazer tudo, né? Você quer que ela faça por você. Ela não vai fazer por você. Tem que ser usado como um meio de auxílio, né? Sim. Exatamente. Ela é uma mega ferramenta, na minha opinião, para otimizar tempo. Então, assim, você traz algumas coisas ali, alguns insights, você faz, né? Você explica para ela o que você precisa chegar, o que você precisa de informações. Ela consegue dar uma resposta bem rápida de pesquisa. E depois você, em cima disso, né, usa aí a emoção, né, a coisa que só a gente tem, que um robô não tem. Até porque senão você vai ficar muito limitado, né? Então tem que ter esse cuidado, assim. E falando até de social media, que já é uma outra questão da IA, né, onde dá para fazer muito copy ali, no chat GPT, por exemplo, e já dá para identificar muito isso, assim, quando você traz uma linguagem do chat. Vai dar muito. Então isso é perigoso, né? Você tem, por exemplo, um cliente entender que você fez isso, né? Então as agências têm que, mais do que as agências, direcionar a turma para, não é nem direcionar, mas preparar a turma para saber usar a IA. Eu também acho que a própria turma tem que já vir sabendo. Né, dessas questões, porque elas podem, como a gente falou no começo, serem muito produtivas ou muito destrutivas. Sim. Essa eu acho que vai ser mais polêmica que da inteligência artificial, que é um ranking feito pela Ipsos, que os profissionais da publicidade estão entre os menos confiáveis. O que você acha disso? O que a gente pode fazer para mudar? Por que as pessoas têm essa visão dos publicitários, da publicidade em geral? Vamos lá. Eu abri a agência, um negócio próprio, há 6 anos, né? Sim. Antes eu não tinha essa visão do que eu vou falar. E quando você começa a bater na porta de empresas, vender o teu negócio, você sente um preconceito muito grande, né? E é um preconceito que tem um porquê, né? Então, existem muitas agências, muitos publicitários que vendem, conseguem vender algo, mas não vai entregar aquilo. Sim. Né? E isso vai acontecendo de uma forma constante, anos, né? Várias pessoas ou várias agências, e isso vai contaminando o mercado, né? Então hoje, por exemplo, tem projeto que a gente vai vender para uma empresa que ele vale, por exemplo, R$100 mil,
E para não lucrar muito, porque não quer dizer que a agência vai pôr R$100 mil no bolso, e você não consegue vender. Né? Você vai ter que vender. Se você quiser fazer aquele projeto para aquela empresa, você vai ter que abrir mão, porque o segmento já fez muita coisa errada, né? Tem um histórico aí, essa empresa tem um histórico, então ela tem uma razão nisso, né? Ela não vai mais pagar para ver. Então você vai ter que ali comer um pãozinho que o diabo amassou uns meses, de repente um ano, para retomar a confiança de uma empresa, né? Então, eu acredito que essa pesquisa é o que é, né? O que a gente precisa para mudar é de profissionais mais sérios, né? Profissionais que antes de falar, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou te dar um resultado assim ou assado, ter consciência do que está falando, se vai conseguir de fato, né? E porque é assim que a gente vai conseguir valorizar cada dia mais o nosso serviço, né? Sim. Grau, para finalizar, qual conselho você gostaria de ter ouvido quando você estava se graduando? Rapaz... Essa daí pode ser polêmica também ou não? Cara, eu não sei, é difícil, mas eu tive, eu acho que assim, dentro da minha carreira, não faria nada diferente, mas eu passei alguns primeiros anos da minha carreira levando menos a sério, né? Talvez isso, assim, se alguém já falasse pra mim, cara, nessa primeira oportunidade que você vai ter, já faça isso e aquilo, né? Um pouco que a gente falou no começo aqui do que a gente espera de um estagiário, por exemplo, né? Ou quem está começando. Acho que as pessoas também que estão dentro de uma empresa, de uma agência, faz muita diferença. Então, talvez um conselho assim, quando você for escolher trabalhar numa agência, veja quem está lá. Né? Veja se lá você tem pessoas que atendem o teu perfil. Assim, eu quero, sei lá, meu perfil profissional é assim, assim, assado. Tem alguém lá que é nessa pegada, vai gostar, né? Vai me ajudar a evoluir isso. Porque às vezes, você é puta criativo, não estamos falando de criação aqui, aí você vai para uma agência super conservadora. Você vai frustrar, você não vai evoluir. Você vai vir com uma ideia diferente, super interessante, a pessoa vai, né? Vai pôr uma pedrinha ali e tal, não vai... Então, isso é um conselho, eu acho que não sei se eu não tive, mas seria algo interessante, assim, né? De você não escolher, não colocar, principalmente nesse começo, o dinheiro em primeiro lugar, né? Entender assim, essa agência que vai trabalhar tem minha cara, né? Tem projetos que eu gosto, tenho o desejo de fazer aquilo que ela está fazendo. Tem sentido com a minha pessoa, né? Obrigado, Gustavo, por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz, honrados. E foi isso. Valeu vocês pelo convite. Eu acho muito interessante, né? Importante dividir o conhecimento que a gente traz na nossa carreira. Não que ele seja o suficiente, mas um pouquinho que a gente sabe ali, de repente pode ajudar, né? Quem está aqui começando a carreira. E legal, estou feliz de estar aqui, feliz de meus filhos não terem entrado aqui no estúdio. E é isso. Lembrando, gente, que toda semana vai ter um vídeo novo aqui no canal da Comunicação da Oeste. Se inscreve no canal, dá o joinha e é isso, obrigado. Muito obrigado, pessoal. O Publicitário fica por aqui. É isso, obrigado, gente. Valeu. Esse tchau total. No próximo episódio, nós vamos trazer um assunto muito importante e muito legal. A gente vai falar sobre as mídias digitais e sobre a procura cada vez mais frequente por mais conteúdos e mais plataformas. Também das migrações do público de uma plataforma para outra. E para esse bate-papo, nós vamos ter um convidado super especial que vai tirar algumas dúvidas sobre esse tópico. Você não pode perder!